graça e paz a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, em nome do Senhor Jesus, para falarmos, tratar algo que é tão maravilhoso, que é a palavra de Deus para nossas vidas, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí reunidos em família, para juntos podermos compartilhar dessa mesa tão maravilhosa que o Senhor Jesus nos tem proporcionado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus também pela vida da juventude, da igreja dos jovens, né, que tem se mobilizado com essa dinâmica toda. Eu quero abençoar a vida de cada um deles em nome de Jesus por essa disposição que eles têm para o reino do Senhor, para que o nome do Senhor seja transmitido dessa maneira. Eu quero convidar você a se juntar em família e vamos orar juntos. Amém, irmãos? Nosso Deus, diante da Tua presença, nós estamos aqui nesse lugar. Pai, eu aqui e as famílias, cada um reunidos em suas casas, Deus, com a palavra, o livro sagrado aberto para podermos compartilhar juntos, Deus, dessa deliciosa comida que é a Tua palavra, Senhor. Vem nos dar sabedoria, vem nos revestir da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça, e que a Tua palavra seja revelada em nossos corações, que nós possamos, Deus amado, passar por esse caminho, Deus, cantando vitórias, Senhor, podendo louvar, engrandecer e exaltar o Teu nome, Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor tão grande sobre as nossas vidas. Eu abençoo nessa hora, Deus, cada lar, cada família, em nome de Jesus, Pai, os enfermos, que o Senhor tome a frente de todos eles, ó Deus, e coloque a sua mão poderosa, Senhor, sobre a vida de todos esses, Senhor, que precisam do toque das Tuas mãos, porque somente o tocar das Tuas mãos, Deus, vai, Deus amado, acontecer o milagre, a cura, através da fé, através, Deus amado, da disposição em crer na Tua palavra de cada um que estiver reunido agora nesse momento, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus e continua, Deus, vivificando a juventude da Tua igreja, para que eles continuem com essa visão, para que eles continuem, Deus, dessa forma trabalhando para o Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Todos possam dizer amém. Irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para tratar de mais um assunto. Nós temos visto tantas coisas lindas que Deus tem falado, através da vida do nosso pastor Vanailson, dando todo o ensinamento para a sua igreja. E mais uma vez me foi dada a oportunidade de poder tratar com os irmãos de algo da palavra de Deus. E eu gostaria de tratar com os irmãos um assunto muito interessante que eu pude ver, lendo o texto de Daniel capítulo 1, eu pude ver a história de alguém que recebeu de Deus algo diferenciado, Então eu intitulei, essa nossa conversa como Determinação, uma arma poderosa. Determinação, uma arma poderosa dada pelo nosso Deus. Então vamos ver o que diz aí Daniel capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Vamos ver o que diz o versículo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios do templo para o seu Deus na terra de Simeá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônicos. Da sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho.
Eles receberam um treinamento durante 3 anos e depois disso passaram a servir o rei. Vamos ver o que diz o versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, irmãos, nós estamos aqui com esse momento da história que ficou registrado nas Sagradas Escrituras, porque com certeza, irmãos, Deus ele tem algo muito maravilhoso para todos aqueles que forem se encontrando com a profundidade disso aqui, né? Desse alimento maravilhoso. Então, aqui, seguindo esse padrão, eu vou seguir essa revista, irmãos. Veja aí, na Bíblia nós encontramos diversas histórias de homens, né, que foram determinados. Nós vemos desde o Gênesis, né, homens determinados. Homens que tinham alvo, que tinham objetivos, né? Homens que foram encontrados pelo Senhor e o Senhor fez uma obra profunda em seus corações, né? E aqui está, irmãos, diante desse contexto todo, aqui está esse jovem, né? Daniel, né? Foi encontrado em Daniel essa graça, né? Foi encontrado em Daniel essa determinação, né? Então, ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar que o rei já deixou predito, né? Já deixou organizado para que eles se alimentassem dessa forma, né? Nos versículos, nós podemos ver aqui nos versículos 6, 7 e 8, veja só, entre esses estavam alguns que vinham de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para não se abster dele. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então, irmãos, nós vemos aí que através da escolha que nós fazemos, né? Através de escolhas que nós fazemos em nossas vidas, vem uma gama de consequências, né? Quando nós fazemos escolhas, essas escolhas elas refletem em nossa vida muitas vezes de maneira positiva, né? Muitas vezes de maneira em que a gente desfruta daquela escolha que nós fizemos, daquela decisão que nós tomamos. E muitas vezes nós sabemos que também tem o outro lado da moeda. Nós podemos colher muita coisa negativa através de certas escolhas que nós fazemos em nossa vida. Então, irmãos, uma das coisas que nós precisamos buscar é a sabedoria. Nós precisamos escolher isso. Nós precisamos escolher, eu preciso ser sábio. Eu preciso, né, de uma direção de Deus. Eu não posso fazer as coisas como eu quero, como eu penso, como eu acho. Que eu tenho certeza que se for desse jeito não vai dar muito certo, né? Não vai dar muito certo. Então, Daniel foi muito bem sucedido em seus intentos. Ele não se deixou abalar pelas crises. Ele não permitiu que as pressões externas o abalassem e não abandonou os seus elevados princípios éticos e morais. Está aí a sabedoria desse jovem, né? Ele não abandonou o que ele recebeu. O que ele recebeu de Deus, ele não abandonou. Ele deixou aquilo ser mais forte do que todas as outras coisas que estavam ao seu redor. Ele deixou que os princípios que ele recebeu do Senhor sempre fosse maior e valorizou tudo aquilo que ele recebeu do Senhor. É tanto que ele pede ao chefe, né, que não queria comer daquela comida. Ele disse, eu não quero comer dessa comida. Eu prefiro comer legumes, tomar água. Eu prefiro isso. Eu quero isso.
Eu escolho isso, né? Eu quero dizer uma coisa que acontece, eu quero trazer aqui à nossa memória algo que sempre acontece em nossas vidas, porque isso sempre acontece conosco. Muitas vezes vem em nossa mente, em nosso coração, sentimentos, desejos, pensamentos que muitas vezes, irmãos, querem quebrar, né, essa harmonia maravilhosa que nós estamos criando com a palavra de Deus. Muitas vezes esses pensamentos vêm para fazer, sabe o que, irmãos? Para nos parar, para nos colocar em outra situação, para nos colocar em outro nível. Né? Essas coisas, elas vêm em nossas vidas para tentar apagar ou atrapalhar ou até mesmo desmanchar um projeto tão maravilhoso, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina que a obra que começou em nossa vida, ela está sendo aperfeiçoada, não é verdade, irmãos? Todos os dias o Espírito de Deus nos inspira, né? Todos os dias ele nos impulsiona a gente caminhar de maneira que a palavra de Deus nos orienta. De maneira com que a palavra do Senhor, ela tem nos dado a direção. Vamos ver o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aí comigo que Tiago, capítulo 3, versículo de número 17. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essas são características da sabedoria que vem de Deus, né? Do conhecimento que vem de Deus, daquilo que desce do trono de Deus para a nossa vida, irmãos. E foi exatamente isso que esse jovem, ele colocou em primeiro lugar. Nós precisamos escolher, irmãos, Deus em primeiro lugar. Colocar o reino de Deus e a sua justiça sempre em primeiro lugar. Porque a partir daí, irmãos, as demais coisas nós vamos conseguir lidar com elas. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos supervalorizar, irmãos, a palavra de Deus. Eu estava conversando com uns amigos meus e eles falando a respeito desses acontecimentos e dessas novidades, né, que estão chegando aí na atualidade, e são coisas que eles estão se preocupando. Eles olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar a nossa vida com Deus em dias. Nós precisamos colocar a nossa vida com Deus em dias. Uma coisa é verdade: Deus existe. Deus é verdade. Deus não é um mito. Deus não é um folclore. Deus não é uma mentira. Deus não é uma ilusão. Deus, ele existe. E fomos criados por ele. E se fomos criados por ele, nós temos que viver uma vida com ele, uma vida ligada à vida dele. Nós precisamos ver dessa maneira. No decorrer de nossa existência, é comum encontrarmos inúmeros desafios e obstáculos a serem vencidos. Portanto, a persistência e a determinação são ingredientes fundamentais para a conquista de vitórias e de bens permanentes. Louvado seja o nome do Senhor. E, amados, vivendo em uma sociedade como essa que nós estamos vivendo, onde existe muita inversão de valores, né? Onde existe um afastamento de Deus muito grande, nós temos que colocar em nossa mente, nós precisamos ser fiéis. Fiéis ao Deus que nos criou. Fiéis ao Deus que nos trouxe a esse mundo. Fiéis ao Deus que tem nos sustentados. Daniel manifestou-se fiel ao Senhor, pois não se contaminou com os manjares do rei. Ele fez a escolha dele. Ele entendeu que era preciso fazer essa escolha. Os princípios que ele tinha no seu coração falou mais alto.
Se você vê o texto, irmãos, você vai ver que ele se alimentou apenas de legumes e água, enquanto os outros se abasteceram do manjar predito pelo rei. Se abasteceram dessa comida, e quando eles foram vistoriados, foi visto nos três uma robustez maior. Eles estavam fortes, eles estavam enrijecidos, eles estavam cheios, enquanto os outros que se alimentaram dos manjares do rei estavam franzinos. Sabe o que é isso, irmãos? O agir, o mover sobrenatural de Deus. Porque eles poderiam, Daniel e os seus amigos, poderiam estar franzinos, né? Mas eles estavam fortes, fortalecidos pelo Senhor. Pelo Senhor. Deus os fortaleceu, segundo a escolha feita em seus corações. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, aquilo que estava dentro do seu coração, aquilo que habitava dentro dele, não foi quebrado. Ele não deixou se escarnecer. Ele não deixou ser levado por aquela tensão toda que estava acontecendo. Existia uma tensão toda, né? Estava havendo algo fora do normal, estava havendo algo fora do padrão. Aquilo não fazia parte do dia a dia. Era algo muito, muito novo. É igual isso que nós estamos vivendo agora. Era algo muito novo que estava acontecendo ali. E era preciso, irmãos, uma determinação. Era preciso ele se apresentar de maneira determinada sobre aquele acontecimento, sobre aquela situação. Ele não poderia mudar de opinião da noite para o dia, como a gente vê muito acontecer isso nos dias de hoje. As pessoas se deixam ser levadas por tantas filosofias, por tantas coisas que as pessoas criam por aí afora. Existem tantas pessoas que se dizem ser cristão e agora já não são mais cristãos porque têm uma vida totalmente longe dos padrões cristãos, né? Existem pessoas que simplesmente abandonaram sua fé e agora estão vivendo outra situação de vida. Justamente isso, porque eles não foram determinados, eles não colocaram em primeiro lugar o plano, os princípios, todo aquele propósito, todo aquele projeto de Deus na vida deles, né? Então a gente vê aqui outra situação. Daniel tinha entre 12 e 16 anos, não se sabe ao certo, quando foi levado para a Babilônia. Ele estava fora de sua nação, do seu contexto cultural e distante da sua família. Então veja só como era a situação, né? Ele estava vivendo uma realidade totalmente fora do seu cotidiano normal, da sua vida normal. Ele estava vivendo algo novo, né? Nós estamos vivendo algo novo. E nós precisamos, irmãos, colocar agora para fora, né? Deixar de guardar esse tesouro, né? Parar de fechar esse baú tão maravilhoso que nós temos e deixar sair para fora. Agora chegou a hora de agir, agora chegou a hora de fazer, agora chegou a hora de correr contra o tempo, né? E fazer realmente. E ir à luta e deixar o Espírito de Deus, assim como Daniel deixou, fluir através de você. Mas não conseguiu ele estava fora do contexto da família, mas conseguiu manter-se íntegro em meio a tantas provações. Ele não estava ali, né,
seus pais, suas lideranças não estavam ali junto dele. Mas o que era que estava junto dele? Junto dele estava tudo aquilo que ele absorveu de Deus. Junto dele estava tudo aquilo que ele tomou para si. E ele tomou princípios tão fortes, irmãos, que mesmo correndo risco de vida, ele decidiu no seu coração não se envolver com aquilo que estava acontecendo. Ele foi totalmente o contrário daquela situação. E Deus o honrou. Deus o honrou. A gente pode ver isso no versículo de número 17. Né? A gente pode ver isso aqui em Daniel, o capítulo 1, versículo 17. Veja aí junto comigo. Louvado seja Deus. 1:17, que diz: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus moveu-se através da escolha que ele fez. Uma pessoa determinada, irmãos, ele sabe a hora certa, o momento certo de fazer escolhas. Está dentro dele. O que está dentro dele é valorizado, né? A palavra que está dentro dele é a palavra de Deus e ela é valorizada. Uma pessoa determinada, ela não desvaloriza a palavra que está dentro dela, a confiança que está dentro dela. Muito pelo contrário, ela quebra barreiras, ela pula muralhas, ela enfrenta leões para defender a convicção que existe dentro do seu coração. Outra coisa muito interessante que a gente pode ver também com a situação de Daniel é que o caráter de Daniel era reto e inabalável, o que levou a ser uma pessoa bem-sucedida. Ele foi colocado em posição de destaque. Né? Você vê que os outros receberam a mesma coisa que ele recebeu, mas a ele foi dado algo a mais. A ele foi dado algo a mais. Deus sempre tem algo maravilhoso a mais para entregar nas mãos daquele que decidiu, daqueles que determinou em seu coração prosseguirem. Determinar, irmãos, não é jogar Deus na parede e dizer: Deus, você vai fazer desse jeito porque tem que ser desse jeito. Determinar é confiar. Porque eu só faço escolhas quando eu confio, quando eu sinto algo, um chão para que eu possa pisar. Aí eu faço escolhas. Né? Agora, essas escolhas precisam ser feitas com sabedoria. Né? Com sabedoria. A produtividade de Daniel criou oportunidades fantásticas para que o Senhor manifestasse sua soberania e seu poder em prol do seu povo. Deus concedeu a Daniel e a seus amigos conhecimento e inteligência para todas as letras. Né? Fez com que Daniel achasse graça e misericórdia aos olhos do chefe dos eunucos, deu-lhes entendimento em toda visão e sonho. A gente viu isso nesse instante. É importante ressaltar que ao agir é necessário ter prudência. Né? Quando Daniel fez aquela escolha de não provar, de não comer daquela comida, né? Ele teve prudência. Ele viu dentro dele a confiança que existia em Deus. Existia uma confiança no meio daquela escolha. Não foi uma escolha qualquer, uma escolha banal. E é isso que nós precisamos também entender. Existia uma confiança que Deus iria fazer algo. Mesmo sendo levado para a morte, Deus iria fazer algo. E mesmo morrendo por causa dessa escolha, existia a convicção: eu escolhi o que Deus quer para mim. Eu não vou quebrar o que o meu Deus me ensinou. Eu não vou sair fora desse caminho porque foi Ele que me colocou nesse caminho. Eu não vou me ausentar da presença dEle porque Ele quer que eu fique na presença dEle. Né?
Outra coisa interessante é o foco e a ação eficaz são vitais em qualquer situação para nos ajudar a alcançar o alvo. Veja o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga. Não pare. Seja determinado. Seja corajoso. Seja valente. Eu fico imaginando Josué quando vai assumir ali, né? Depois de Moisés. Fico imaginando a situação em que Josué se encontrava naquele momento. Mas ele ouve a palavra que vai ao seu coração e diz: seja corajoso, seja valente. Só faça o seguinte: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda dessa lei que você está com ela agora. Eu dei ao meu servo Moisés, em outras palavras, e agora estou dando a você. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos direciona, ela nos impulsiona. Eu quero que você seja, nessa hora, impulsionado pela palavra de Deus, impulsionado, né, por aquilo que Deus colocou em seu coração. Coisas poderosas, maravilhosas, coisas grandiosas. Confie no que Deus colocou em seu coração. Aprenda com Daniel. Ele tomou uma decisão que poderia ser mortal, mas Deus honrou aquela decisão. E ele fez com que aquela decisão se transformasse em algo milagroso, em algo sobrenatural, porque a comida que ele escolheu para comer, aos olhos humanos, não iria causar aquela diferença que pôde ser vista no resultado. Mas muito pelo contrário, Deus fez com que aquilo tudo se transformasse para que a glória do Senhor se manifestasse naquela situação e isso ficasse de ensinamento para nossas vidas hoje. Conclusão: para vencermos os obstáculos da vida, precisamos ser determinados. Determinar é decidir firmemente, como nós já vimos desde o início. Decidir firmemente. Existe algo dentro de você e eu espero que, em nome de Jesus, esse algo seja de Deus. Se esse algo que existe dentro de você for de Deus, decida em cima, com base, com seus pés sobre essa força que existe dentro de você, e em nome de Jesus você vai ser bem sucedido. Você vai prosperar no seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos manter diante dos olhos o alvo que desejamos atingir e não devemos medir esforços para atingi-lo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Então, se Cristo estiver diante de nós constantemente, nós vamos conseguir vencer os empecilhos e as dificuldades que sempre vêm em nosso caminho. Josafá disse isso. Eles vêm fortemente armados. Eles são, Deus, preparados para a guerra. E eles vêm com toda a força de guerra. Mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Deus, eu quero ver cada movimento Teu. Eu preciso ver a hora que o Senhor ordenar para que eu ande. Eu preciso ver a hora que o Senhor ordenar para que eu pare. Ou seja, se você estiver focado em Deus, focado no seu alvo, que é Cristo, com muita certeza você vai vencer. Com muita certeza. Porque essa vitória ela já é garantida. Porque o nosso alvo é Cristo, né? Ela já é garantida. Deus não faz tudo por nós. Ele olha para a nossa potência e nos deixa agir. Veja que Deus,
ele interferiu naquela história depois de uma ação que saiu do profundo do coração daquele jovem. Saiu do profundo do coração. Ele pediu ao chefe 10 dias apenas. 10 dias apenas. Para que pudesse ser visto o mover de Deus através daquela decisão que ele tomou. E não obedecer uma ordem do rei terreno, mas em continuar ouvindo a voz do Rei dos Reis. Você tem que ser uma pessoa determinada, decidida, se quiser conquistar vitórias e vencer obstáculos que são constantes. Precisamos sermos direcionados pelo Senhor e termos um coração determinado por aquilo que nós estamos recebendo de Deus. E o que nós estamos recebendo de Deus, irmãos, é maravilhoso. E nós não podemos, como eu já disse no meio dessa nossa conversa, nós não podemos receber essas coisas do Senhor e guardá-las. Nós precisamos deixar isso transbordar em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados irmãos? Eu quero agradecer a Deus pela vida da igreja reunida, né? Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Abigail, pastor Vanailson, de todas as demais lideranças da igreja. Que a graça do nosso Deus continue nos fortalecendo, nos direcionando, nos guiando, nos orientando em toda boa palavra de Deus, para que a gente continue fazendo a obra do Senhor com muito amor, com muita dedicação. Amém? Vamos orar juntos? Junte-se aí com seus familiares e vamos orar ao nosso Deus, que é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, Deus. Queremos te louvar nessa hora e te dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela a tua graça, o teu agir sobrenatural sobre a nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor colocou em nós um espírito forte, um espírito inabalável, porque o teu espírito em nós nos torna fortes, inabaláveis, por causa da tua palavra, por causa da manifestação da tua graça sobre a nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, com a tua palavra, Pai. A tua palavra que nos orienta, que nos vivifica, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos preenche, que nos impulsiona, que nos encoraja. A tua palavra é tudo isso e muito mais, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer, porque essa família que está junto comigo, Deus, decidiram, Senhor, viverem de acordo com a tua palavra, Pai. Tantos estão passando por dificuldades, tantos estão chorando, tantos estão passando, Deus, por lutas, mas todos eles, Senhor, estão ligados com a Tua palavra e por causa disso, Senhor, a vitória já é garantida, Deus. Nós já podemos sentir e ver o Teu mover sobrenatural sobre a causa, sobre a história de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ajuda a ter uma mente enriquecida como a mente de Daniel. Nos ajuda, Senhor, a decidirmos de acordo com o Teu querer, de acordo com o Teu plano, de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda a fazer escolhas maravilhosas, como foi a escolha de Daniel. Pai, em nome de Jesus, fortalece a Tua serva, pastor Abigail, fortalece o Teu servo, pastor Vanailson, os Teus servos, presbíteros da Tua igreja, os Teus servos diáconos, ó Deus, a membresia da Tua igreja, Senhor. Fortalece esse amigo, essa amiga que estão nos assistindo, Deus, através, Senhor, desse vídeo. Enriquece, Deus, esse povo, Senhor, com o brilho e com a maravilha da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos continuar prosseguindo e caminhando para o nosso alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso alvo, que é o nosso amado Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar mais uma vez aqui reunido com essa família tão maravilhosa, Deus, e que a graça do nosso Deus, a paz de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça em nossa vida, em nosso lar, hoje e para todo sempre. A igreja do Senhor diga amém, em nome de Jesus.